Olá, queridos internautas, meu nome é Domingos, sou professor de História, Filosofia e estudioso de estudioso de humanidades em geral, psicologia, sociologia, e para aqueles que ainda não nos acompanham, eu gostaria de convidá-los para que cliquem no botão acima, né, e assistam o vídeo por nós gravado anteriormente, para poderem compreender melhor o significado deste novo vídeo. Então nós vamos diretamente agora abordar alguns trechos, né, que foram escritos pelo cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Sr. Li Yang, no jornal o Globo, onde ele começa traçando certo paralelo político entre o Brasil, a China, também entre Brasil e Estados Unidos, a propósito dessa nova política iniciada pela família Bolsonaro, que num determinado momento, após o início da epidemia de coronavírus, se tornou uma política bastante hostil ao povo chinês. Então, o articulista, que é o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, ele busca dar uma resposta a esse deputado Eduardo Bolsonaro, filho do senhor Jair Bolsonaro. E dentro desse artigo, ele se refere a uma certa afinidade cultural existente entre a sociedade cristã brasileira e a sociedade chinesa, fundamentada nos ensinamentos de Confúcio. Então, antes de para iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de citar uma pequena frase bastante curtinha, retirada dos Analectos de Confúcio, que eu li ainda quando jovem. E a frase diz o seguinte: o comerciante sabe apenas vender e comprar e vender. E o que está para além disso acaba lhe fugindo ou sendo ignorado por ele. Não são palavras de algum de qualquer comunista, não são palavras de Marx ou de Lenin ou de Engels, né? É bom salientar isso num país como o nosso Brasil, que é povoado por uma multidão de beócios, e onde nós vemos José Bonifácio, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Leonel Brizola e outros tantos representantes das nossas tradições e da nossa cultura sendo classificados como comunistas. É bom salientar que o Confúcio ele viveu aí uns 2.300 anos antes do Karl Marx. Mas ele disse isso, sobre as pessoas que se dedicam apenas às finanças, apenas a atividades econômicas. E de fato, apesar do budismo e do confucionismo, que são ideologias religiosas que mergulham as raízes numa cultura ancestral, embora essas ideologias religiosas sejam bastante pragmáticas, não deixa de haver um certo conteúdo humanista dentro dos escritos do Confúcio, talvez mais até do que no budismo, uma vez que o confucionismo ele não nega a vontade livre e a livre iniciativa do ser humano, e o budismo tem outra visão a esse respeito. De qualquer maneira, temos que salientar essa afinidade, que essa afinidade ela vai além das fronteiras do Extremo Oriente. O budismo e o confucionismo, sob o aspecto humano, eles têm uma afinidade muito grande com o socratismo e o cristianismo. E é bastante adequado falar em
Buda, Confúcio, Sócrates e Jesus, né? Todos esses pensadores ou teóricos, eles têm um aspecto, os quatro, bastante pragmático e ao mesmo tempo acentuadamente humanista, no sentido de postular e valorizar a dignidade humana. Budismo, confucionismo, socratismo e o cristianismo autêntico, eles contêm uma grande afinidade, uma grande semelhança. Agora, quando o Li Yang ele se refere a cristianismo com o objetivo de estabelecer uma relação com o confucionismo, nós temos que marcar bem que esse cristianismo é o cristianismo antigo, cristianismo tradicional, cristianismo histórico, que nós podemos definir como episcopal, católico, ortodoxo, anglicano. Tá? Mas é esse cristianismo antigo, tradicional. Não é o protestantismo, que é um outro padrão de cristianismo, surgido no século XVI, a partir de Lutero, mas principalmente a partir de João Calvino, e que o Pedro Dali Nogari, no seu livro sobre os humanismos, ele vai definir esse protestantismo como um anti-humanismo. Então, esse protestantismo, por diversos fatores, ele está em oposição a essa cultura tradicional, ele está em oposição a essa cultura antiga, seja ela representada pela Grécia, seja ela representada pela China, seja ela representada pela França do século XVI, seja representada pelo Brasil do século XIX. A cultura protestante arraigada e desenvolvida nos Estados Unidos da América do Norte obedece a outros princípios. Ela é guiada, ela é gerida por outros princípios. Princípios totalmente distintos dos princípios que regiam o cristianismo antigo, bem como o socratismo, o budismo e o confucionismo. E justamente o que nós queremos salientar, estamos salientando e vamos salientar nos próximos vídeos, é essa distinção cultural, uma distinção fundamental entre o modelo norte-americano, de origem protestante, e os diversos outros modelos. Seja o modelo brasileiro, que deu origem ao Homem Jovial, de Sérgio Buarque de Holanda, seja um modelo francês, que foi muito bem descrito por Claude Allegro, quando esteve no Brasil há 20 anos atrás, seja o modelo chinês, confuciano, seja o modelo diversos os modelos budistas das sociedades orientais. E a gente vai seguir e nós vamos procurar entender isto sempre à luz dos trabalhos de Max Weber, principalmente da ética protestante e do espírito do capitalismo. Espero que vocês nos acompanhem nessa viagem reflexiva, nesse percurso dos nossos outros vídeos. Aos que já nos acompanharam até aqui, um forte abraço e não se esqueçam de assistir os outros vídeos, de compartilhá-los, de divulgá-los. Um forte abraço a todos e fiquem bem.